Isso aí, vamos começar? Primeiro eu vou falar do desmame. Porque o desmame, eu vou ser breve. Por que eu vou ser breve? Eu tenho um posicionamento em relação ao desmame, talvez muito particular. A gente sabe que tem várias frentes que defendem o desmame, outra que não, a criança tem que mamar até eu não sei quantos anos. Oi, Gleice, boa noite. E eu penso que o desmame é uma coisa muito particular, muito contextualizada. Depende muito também do ambiente da mãe e da criança, depende de muitas crenças dela. E aí eu fico percebendo que tem muitas fórmulas, muito faz assim, faz assado, vários profissionais. E eu tenho certeza que é uma coisa que tem que ser construída entre a mãe e a criança, né? Mas vamos lá, a minha proposta aqui, eu vou dar algumas dicas que eu acho gentis para o desmame. É óbvio que eu não acredito, não defendo um desmame a qualquer preço, por qualquer vaidade, jamais. Eu defendo que a criança mame conforme a recomendação da Organização Mundial da Saúde, que antes dos 6 anos não é para tirar a criança do peito, que até os 6 meses é uma coisa vital, vital, vital. Mas a Organização Mundial, ela recomenda que amamente a criança até os 2 anos de idade. Essa é a recomendação, até os 6, sem conversa, e eles recomendam até os 2. E eu estou junto com eles, tá? Eu acho que a mãe precisa se esforçar sim, enquanto a amamentação é um nutriente vital para a vida da criança, para nutri-la, para protegê-la de doenças. Então, até os 6 meses eu penso que é vital e que a mãe tem que fazer o maior esforço do mundo, do universo. Ninguém mandou ela ter filho. Até os 6 meses eu penso assim. Eu nunca vou apoiar uma mãe que, eu vou tirar porque eu preciso voltar a trabalhar, tá 6 meses. Eu vou tirar porque meu peito vai cair. Ele cai de qualquer jeito, dando mamar ou não dando. Eu tenho silicone, o meu já caiu também. Então o peito cai, o peito nasceu para cair. É lei da gravidade, entendeu? Então ele cai. Então depois você vai lá, dá uma ajeitada nele. Oi, Luiz. Oi, Poliana, tudo bem? Poliana é psicóloga também. Então, gente, até os 6 meses, para mim é indiscutível a amamentação, a não ser que a mãe, de repente, não sei, tem um câncer, a mãe, seja uma coisa assim, que a mãe corra risco de vida, ela não pode amamentar, porque ela tem que fazer um tratamento X e vai passar pro leite da criança, aí tudo bem. Então, vamos lá. E pode se estender até os 2 anos, que eu acho legal. 2 anos eu acho uma boa idade. Por quê? Porque com 2 anos a criança, você já começa a conversar com a criança, ela já começa a cooperar com o desmame. Porque ela já está entendendo, ela já está interagindo com o ambiente. Eu acho uma idade ideal. Eu, Gina, tá? 1 ano e 10 meses, 2 anos. Então vamos lá. Mamar, a amamentação é uma relação mãe e filho e mais ninguém. Então essa relação é construída entre os dois. A mãe pode pedir ajuda no começo, tá com dificuldade para amamentar, tem as pessoas que estudam, que são preparadas para que esse momento da mãe seja mais leve, mais assertivo. Ok, massa. Mas é uma relação de 2 pessoas, o bebê, ou de 3, depende, mas é ela com aquele bebê. Então, quando você pensa no desmame, eu penso que você tem que pensar em 2 coisas. Oi, Jéssica, minha parceira de outros projetos, Jéssica Bicudo, Infância Consciente.
Pisciana, boa noite. Então eu penso em duas coisas. A criança está assistida de nutrição? Ela já come, ela já aceita os alimentos recomendados, porque a criança ela tem a fase do paladar seletivo, então vamos contar que esse desmame está entre 1 ano e 10 meses, 1 ano e 8 meses, 2 anos em diante, né? A criança já está aceitando direitinho os papás. Ah, tá, a Gina, ela come super bem. Legal. Então, né, a gente pode pensar no desmame, porque a criança, ela não vai ficar sem nutrientes, os nutrientes necessários. 2, a saúde da mãe está ok porque ela está amamentando? Porque a gente tem umas frentes aí que elas defendem que a mãe amamente a todo jeito, até a criança até fazer 7 anos de idade. Então, não interessa direito como que tá a mãe. Mas como eu tô dizendo que é uma relação, tem que estar bom para os dois, pro filho e pra mãe, pro bebê e pra mãe, então essa mãe também precisa estar com peso bom, a alimentação que ela faz precisa estar suprindo, né, as calorias, que ela não tá faltando caloria para ela, porque ela divide a caloria ali com a criança. Então, se tem que olhar a saúde emocional dessa mãe e a saúde física. A saúde física da mãe tá ok, emocional também. Então, ela quer amamentar o filho até 7 anos, 4, 5, ok. Ela acha que tá legal, né? É uma relação entre os dois. Tudo bem. Agora, se a mãe já tá com baixo peso, a gente tem que observar tudo isso. Será a criança com 2 anos tá com baixo peso, mãe? Não é melhor tirar? A criança já tá comendo de tudo, né? Então, a mãe também tem esse apego, a mãe também tem dificuldade do desmame, puxa, eu acho que eu tô precisando, porque eu tô muito magra, por mais que eu coma, eu tô com baixo peso, mas não quer largar aquele vínculo que ela tem com aquela criança, né? Tem mães que é um processo difícil desse de deixar de dar de mamar. Gina, eu digo que nunca na vida da gente não existe, ninguém vai olhar a gente com o olhar que um bebê olha quando a gente tá amamentando ele. Esse é um olhar, quem sabe isso é só a mãe que amamenta. E nunca na vida eu tenho certeza que ninguém vai me olhar desse jeito que a Amanda e a Fernanda me olhavam quando elas eram bebês e amamentavam. É o olhar mais lindo do mundo. Então, eu amamentei até os 2 anos, a Amanda, 2 anos e pouquinho. E a Fernanda eu amamentei até 7 meses. Vou dizer por quê. Porque o médico dela, na época, o pediatra, ela amamentava só um lado do seio, ou seja, o outro lado secou. Então, ela não conseguia mamar mais do outro lado. E ela sempre mudava, eu tentava e nada. E secou o leite. E aí o médico falou pra mim, Gina, eu sei que você é vaidosa, a Fernanda já amamentou, porque a Fernanda sempre foi um bebê que além de mamar, ela mamava leite, ela comia, ela sempre comeu muito bem, até hoje, obrigada. Então ela nunca teve essa seleção com comida, ela sempre comeu. Aí ele falou, não, você vai ficar com uma mama muito diferente da outra. Isso foi em 96, imagina, né? 1996. Fazer cirurgia plástica, essas coisas era pra gente milionária, né? Simples mortais não tinha condições de fazer, ainda mais uma menina de 21 anos que eu tinha na época. E daí eu resolvi tirar, porque a Fernanda, ela comia de tudo, mamava leite de vaca, enfim. Então, a mãe e a criança têm que estar se sentindo bem, estar bem de saúde para essa amamentação acontecer. Agora, se você quer mesmo esse desmame, que seja um desmame gentil, tá legal?
E um desmame positivo. Uns vão falar desmame gentil, outros vão falar desmame positivo. E então vamos aqui algumas dicas. As mamães que estão pensando em desmame, oi Ju, beijinhos. As mamães que estão pensando em desmame, a hora é agora da anotação, né? Sempre para mim as aulas lives, caneta e papel, né? Sempre. Vamos lá. Você vai se perguntar: você deseja mesmo realizar esse desmame? Ou você quer o desmame porque tem várias outras pessoas buzinando na sua cabeça, falando que a criança tá muito manhosa porque mama, porque a criança é insegura por causa do peito, que a criança não tem autonomia por causa do peito. Tudo isso é lenda. A criança pode mamar até não sei quantos anos, 5 anos, e ela desenvolver a autonomia dela. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se a criança mama e ainda é dependente da mãe, é por causa de outras coisas. É porque a mãe super protege, ou os parentes, ou o pai. Então faz o que a criança já pode fazer sozinha. Não estimula a autonomia na criança, não tem nada a ver com a amamentação, tá bom? Oi, Raquel! Gente, eu tô meio assim, ó, porque a asmática esfriou, né? A asmática já fez inalação antes da aula. Quem tem asite da vida me entende aí. E tem mulheres que sofrem pressão do próprio médico. Então, você tem que se perguntar, sou eu que quero desmamar? Sou eu, então ok, vamos partir, vamos seguir. A criança mama por fome, duas coisas, a criança mama por fome e porque quer atenção. Então, você tem que perceber o seu filho, porque você já sabe. Você vai perceber se aquele choro, se aquela mãe é porque ele está com fome ou porque ele quer a sua atenção. Certo? Tamo junto. Outra cheia da zite aí. Se é por fome, você oferece o seu seio, o seu mamar. Agora, se você perceber que é por atenção, olha o que você vai fazer. Se a criança quer atenção, você tem que observar o porquê, o que está faltando, qual que é a necessidade dessa criança de querer atenção. Está sendo suprida essa atenção dela? A gente tem que prestar atenção. Aí, o que você pode fazer? Você pode mudar o foco da criança. Se você percebe que não é por fome, que você está querendo entrar no processo de desmame, você fala, eu já sei, tem uma coisa legal pra gente fazer. Vamos brincar? Vamos fazer um joguinho? Vamos ler um livrinho? Vamos dançar? Então você vai brincar, dar essa atenção para a criança de outra forma que não seja o mamar. Por quê? Porque sempre que ela quiser atenção, ela ao invés... É porque a criança não sabe falar, óbvio, ela nem fala, né? Então ela vai suprir essa atenção mamando, porque sempre você dá esse peito para ela. Então o peito não é só alimentação. O peito significa aconchego, proteção, ligação, entendem? Então, vamos lá. Agora o 3. Deixa eu olhar aqui. Vai substituindo a livre demanda. Até então, a criança tá em livre demanda, né? Aí você vai começando o processo de desmame. Você vai falar para ela assim, vai diminuir as vezes. Livre demanda, você fala, peraí, vou diminuir as vezes. Vou amamentar, eu tô criando aqui na minha cabeça, mas você vai adequar conforme a sua realidade, você e seu filho, você que vai encontrar o jeito de vocês. Vamos supor que você vai reduzir para 10 mamadas por dia, tá? Então, como é que faz essa seleção? Você vai dar as mamadas só que você percebe que é fome. E as mamadas que é por atenção, você vai substituir. Outra coisa, você começa a combinar com as crianças. Por isso que eu falo que a partir dos 1 ano e 10 meses é melhor começar a desmamar.
porque a criança começa a entender. Então, quando for a hora dela mamar, já vai estar combinado com a criança e você vai para um lugar determinado amamentá-la. Por exemplo, o quarto da criança. Olha, agora tá na hora do nosso mamar. Você vai lá no quarto com a criança, amamenta, espera e depois sai de lá. Então, você vai combinando com a criança as horas do dia que você vai dar mamar e onde você vai dar esse mamar. Tá legal? Então, ela já começa um processo de desenvolver ali, você já tá condicionando ela a esse desmame. E outra coisa, reclamam muito do mamar noturno, né? Então, o que eu sugiro? Você combinar com a criança. Olha, agora vai pro último mamazinho do dia. Hora que começa a anoitecer, já o nosso combinado já não é mamar. Então, você pode separar entre dia e noite, para ela ir entendendo que à noite já não tem mais mamar. Então, você pode dar aguinha para ela. Eu não sugiro fazer substituições, porque se você substituir por mamadeira, substituir por chupeta, substituir por suco, depois você vai ter que tirar isso aí, desmamar a criança disso. Então, pensa bem nessas substituições. Eu penso que é melhor você desenvolver na criança já essa capacidade dela interna, dela entendendo e aprendendo a lidar com aquela frustração. Você acolhe, mas não cede. Acolhe, mas não cede. Dentro do combinado que você for falando e fazendo com ela, tá bom? Vamos ver. Não deixe que ninguém dê palpite. Pra mim, eu acho que esse é o mais difícil, as pessoas se posicionarem para os palpites. Eu nunca tive esse problema, eu nunca liguei para o que as outras pessoas falam, vem me encher o saco. Eu sempre taquei o foda-se, sabe? Não encher meu saco. Mas essa é a minha personalidade, não são todas as pessoas que são assim. E se você é a pessoa que se sente pressionada, fica em dúvida, insegura e fica incomodada e não sabe o que fazer e quer atender a demanda do externo, eu sugiro que você concentre em você e na criança. Você precisa desenvolver essa habilidade de vida, tá bom? Porque senão é toda hora os outros intrometendo na sua vida. Se não é o mamar, é outra coisa. Quando está com mais de 2 anos, é esse processo que eu tô falando, Gleice. A partir do 1 ano e 10 meses, mais ou menos, dá para fazer esses combinados e tudo mais com a criança. A Gleice mesmo? Tá. Meu bebê não mama nenhum leite, não aceitou. E já estão com mais de 2 anos e não consigo iniciar o desmame. Então, você se prepara emocionalmente para você iniciar esse desmame. Se isso é importante para você, não para os coleguinhas ao redor. Tem que ser importante para você. Eu, Gleice, quero desmamar porque eu não aguento mais dar mamar, porque isso e aquele outro, uma criança que está com mais de 2 anos, a criança se alimenta bem e tudo mais. Então, eu vou me preparar emocionalmente para aplicar essas técnicazinhas, essas recomendações, recomendações que eu tô dando, e você vai adaptar o seu contexto, tá bom? Então, não consigo iniciar o desmame. Então, veja bem, se pergunte, eu quero mesmo desmamar? Tá bom? Esse processo é você com você mesma. Paola, minha criança quase não mamou no peito e agora já tem mais de 3 anos e não larga a chupeta. Então ela não mama mais, Paola. Ela fica com a chupeta. Então por isso que eu falo, é difícil, que quanto mais substituições a gente faz com a criança, mais esse processo vai demorar. Então você vai ter que entrar num combinado também dessa chupeta. Você pode usar até esse de desmame aqui. Com a chupeta eu acredito que seja mais fácil, porque a amamentação está envolvido muito a mãe naquilo, né? O que você sente, aquilo com o filho, aquele apego. Então eu creio que seja mais difícil.
Ó, eu nem vou falar pra vocês em termos de experiência minha com chupeta, porque eu nunca dei chupeta para minhas filhas, então elas não usaram chupeta, eu não sei. Agora a Fernanda mamou mamadeira. E o processo. Gente, é que faz tempo, hein, pra eu lembrar. Pô, Fernanda vai fazer 25 anos, meu Deus. Provavelmente eu fiz algum combinado com ela, não vou lembrar direitinho, mas uma criança de 3 anos já dá pra você combinado, que eu digo, gente, não é presente, tá? Ó, se você deixar a chupeta aqui, a mamãe vai lá e vai comprar um presentinho. Vamos trocar a chupeta. Eu lembro. Você lembra? Então me conta. Ela tá aqui falando, mãe, eu lembro como que eu larguei a mamadeira. Vamos ver. Você combinou de uma vez por dia, ao invés de mamar na mamadeira, substituir pelo copo. Aí eu escolhi um horário, que era à noite. Eu tomava o leite no copo e deixava a mamadeira. Aí eu fui acostumando. Mais ou menos o que eu entendi disso, que o que eu fiz foi isso. Eu combinei com ela trocar uma vez por dia a mamadeira pelo copo. E ela podia mamar uma vez no dia e ela escolhia a noite. É isso? Eu podia mamar várias vezes ao dia na mamadeira, mas tá. o horário combinado era no copo. Eu fui substituindo por copo. Eu combinava com ela um horário para ela tomar no copo. O restante ela podia tomar na mamadeira. E aí ela foi largando isso. Aí ela lembra, eu não. Entenderam, gente? Então vamos lá. Ah, teve alguém aqui que falou que a criança não bebe leite. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês sabem qual que é o único mamífero que toma leite depois do desmame? Somos nós, seres humanos. Por quê? Porque isso é invenção nossa. Nenhum animal mamífero, continua tomando leite depois do desmame, a não ser nosso gatinho de estimação, que a gente vai lá e dá leite no pires para ele. Ou seja, quem inventou de dar leite no pires fomos nós. Então, isso é coisa de humano. Oi, Silvia. Deixa eu ver se tem mais. Eita, 7 anos a coluna já foi pro beleléu, verdade. Me cansa a privação do sono. Exatamente, então a gente precisa colocar numa balança. A criança tá bem nutrida, come bem, né? Pá, coloca na balança, a minha qualidade de vida está muito ruim, tá caindo porque eu fico a noite inteira com os peitos pra fora. É igual, eu parei de dar de mamar pra Amanda quando ela tinha 2 anos, por quê? Eu pesava igual ela pesa, 48 quilos. E só que a diferença era que a Amanda, ela não bebia quase nem água enquanto eu tava trabalhando. A minha sogra, teve uma época que ficava com ela, plantava até bananeira, tacava leite condensado em tudo para ver se ela comia. Ela não comia. Ela esperava a hora de eu chegar do trabalho, ela grudava no meu peito e ia largar só outro dia, a hora que eu saía para trabalhar de novo. Ela ficava em jejum. O médico falou, Gina, se seu leite não secar, ela vai ficar nessa. E ela tava sem se alimentar com 2 anos de idade. Então eu fui obrigada a tirá-la por causa disso, porque uma criança de 2 anos só leite materno não supre a necessidade. E 2, porque eu ia quebrar no meio, pesando 48, 50 quilos, né, gente? Entendem? A gente precisa colocar na balança. Por isso que é uma coisa muito particular, por isso que eu não gosto muito de falar. É de sono de bebê e de desmame, porque eu acho que é muito particular. A Larissa diz, você disse tudo, Gina, nunca olha com tanto amor. Esse olhar nunca mais na vida a gente vai ter. Eu sempre amei dar mamar, eu também. Talvez eu acho que a coisa que eu mais amei na minha vida foi da mamar. Eu ajudei muito a Amanda nesse processo de amamentação da Luna, que é a minha primeira neta. Amanda, posso falar, né? Ela teve eu nem sei, ela tá aí. Ela teve uma certa dificuldade e ao invés de pressioná-la, tipo, você tem que amamentar, a mulher se realiza se for uma vaca leiteira. Essas crendices horrorosas. Eu falava dos prazeres que eu tinha ao amamentar ela e a irmã dela. Eu falava do olhar,
da mãozinha que enquanto amamenta pega no nosso rosto, põe a mão no seio e fica coçando. Então eu fui atraindo ela, contando como que era a minha experiência de amamentá-las. E aí ela foi se entregando, foi aprendendo. E aí, tá dando mamar pra Lisa até hoje. Lisa tá com março. A Lisa tá com 2 anos e 2 meses. E ela mais não quer tirar a Lisa do peito do que eu acho que a Lisa não quer sair. A Raquel, lembro como se fosse hoje. Amamentei até 1 ano e 3 meses. Conhecida disso, depois de 1 ano, o leite não alimenta mais. Tem que complementar, né? Com comida. A criança não pode. Depois se tornou mãe e amamentou o bebê até 2 anos. À noite ele janta muito bem, toma suco e mesmo assim acorda de 2 a 5 vezes durante a noite. Então não é por fome, não é possível que uma criança que janta e que toma suco tenha fome à noite. A criança tem um negócio com sono. Ele tem medo dos pais abandonarem, porque a criança é do concreto. Por que a criança segura o sono? Ela briga com o sono, porque é um rompimento, é uma separação dela com os pais, com a mãe, então, que amamenta. Então, a criança, ela acorda, e o sono da criança até 3 anos de idade, por conta da maturação cerebral, ainda é muito instável. Lembra, gente, é um bebezinho, que o cérebro ainda tá maturando. Então, é normal uma estabilidade de sono até os 3 anos de idade. E aí envolve a amamentação, o apego, então a criança acorda mesmo. O que eu sugiro, se você quer tirar do peito, começa pelo desmame noturno, vai brincando que tá anoitecendo e aí não tem o mamar, vai conversando. Aí respondi, né, Gleice? Crislane. Acho que amamento mais 50 vezes por dia. Ele puxa o peito a hora que quer, onde estiver, e dá aquela mini mamada o dia inteiro. Então, eu sei como é. A Lisa é assim, onde a Lisa tá, ela arranca o peito da Amanda pra fora e mama. O que você precisa observar é aquilo que eu falei. É mamada por atenção ou é mamada por fome? Se é mamada por fome, você dá. Se é por atenção, você substitui. Por uma brincadeira, por um joguinho, por ler um livrinho. A criança quer sua atenção e tá com o lúdico aí que dá certo. Oi, Luiz Francisco, tudo bem? Essa é a parte mais difícil, a Larissa está falando. Todo mundo acha que sabe mais da necessidade da sua baby do que você. Verdade. O povo ama dar palpite, é coach da vida alheia. É possível fechar lacunas de um desmame antes de 1 ano? 1 ano, se a criança já se alimentava bem, é que assim, a gente tem que tomar cuidado para desmame desadequado, acho que é essa palavra. Tipo, colocar coisa no bico do peito para a criança arder a boca ou cheirar, isso é desmame inadequado. Lembrei, inadequado. Aí que acontece? O desmame não aconteceu de forma natural. Foi um choque, foi um rompimento. Às vezes a mãe engravida e tem que tirar o bebê do peito porque engravidou do outro, aí toma essas medidas. Aqui eu não tô julgando ninguém, tá, gente? Eu, para desmamar a Amanda, eu era uma menina de 18, 19, de 20 anos na época, e eu pus molho de pimenta, entendeu? Foi um desmame inadequado. Então, ela não chegou de botar a boquinha no peito. Ela sentiu o cheiro de molho de pimenta, né? Falou, mamãe, tragou o peito, tragou o mamar. Eu, estragou mesmo o mamar. Foi correto? Não foi. Desmame inadequado pode deixar algumas sequelinhas emocionais aí, tá bom? Eu acho que lacuna sempre tem como preencher, porque senão um adolescente não teria jeito, se os pais não começaram a dar uma educação positiva para ele desde pequeno. Tem jeito, sempre tem jeito.
Eu sou otimista. Desde que a gente queira, eu acho que tem jeito. Peraí, deixa eu ler mais uns aqui, aí eu continuo, tá? Deixa eu ver, o que tá faltando? Não deixe ninguém dar palpite. Mas para não deixar ninguém dar palpite, eu vou falar uma coisa para você. Você precisa ser coerente. Você não pode ficar reclamando. Porque quando você reclama pros outros, você tá abrindo a porta pra pessoa ir lá, dar palpite na sua vida. Então, se você não está aguentando, procura pessoas adequadas que vão te ajudar sem julgamento e depois sem cobrar de você. Entendeu? Existem pessoas assim. Ou busca um profissional. Tô a fim de desmamar, eu gostaria que você me ajudasse, me acompanhasse. Entende? Porque senão a gente fica reclamando, não aguento mais, esse, aquilo. Aí o outro vem palpitar, aí não tem como achar ruim. Então a gente precisa ser coerente, tá bom? Não se sinta pressionada ao desmame, porque a criança tá grande, tá, gente? Tem que fazer sentido pra você. Se para aquela pessoa ali não faz sentido tá com um filho de 6 anos mamando, o problema é daquela pessoa. Se faz sentido para você dar mamar para uma criança de 6, o problema é seu, entendeu? Então, foque em você e no seu filho. Eu já disse que a falta de autonomia da criança não tem nada a ver com o peito. Tem a ver com superproteção, em fazer as coisas para a criança, coisa que ela já tem idade para fazer, isso sim. Mas não tem nada a ver com a amamentação. Os pré-históricos amamentavam os seus filhos até 4, 7 anos de idade. Não tô falando que é para você fazer isso, tá? Mas quem decide a hora de parar é você, mais ninguém. Ah, e se você achar que precipitou, tudo bem. Começou o desmame, viu? Ai, me arrependi, não tô legal e não sei o quê. Tudo bem, não tem problema em voltar atrás, volta a mamar. Tem leite ali ainda? Volta a dar um mamazinho, tá? Não tem problema em recuar, ok? Te dou maior força. Você não tem que dar satisfação para os outros, mais uma vez. Tem que desenvolver aquela arte de... Tem aquele livro, né, gente? A arte de tacar o foda-se. Aqui só tem adulto, né? Dá pra falar. Eu nunca li esse livro, mas sempre taquei. Mas nunca li o livro, eu quero ler. Diz que é bem bacana. Nunca li. Vou ler ainda. E, gente, julgar as pessoas é parte do ser humano. A gente faz isso mesmo. A gente já veio com esse defeito de fábrica. Julgar os outros, né? Vez ou outra a gente se pega julgando, é um trabalho que a gente tem que fazer. Cada vez que vai julgar, a gente busca um ponto forte na pessoa. Então, mas o ser humano veio com esse defeito de fábrica. A Crislane diz, eu não aguento o berreiro da noite. Já tentei acalentar sem dar o peito e quase se instalou a Terceira Guerra Mundial. Aqui em casa desisti. Peito cansa, mas é mais fácil. É verdade, tem a parte do socorro. Tem a parte de que é cômodo, né? Você tá cansada. Então, o processo de desmame requer disposição. Então, você precisa estar querendo muito aquele desmame. Porque esse processo do desmame vai demorar uns 21 dias, 30 dias. Você assim, sem ceder, fazendo os combinados, de 10 mamadas por dia e reduzindo, hoje 10, daqui 3 dias 8 e assim indo. Então, vai tirando aos poucos, vai fazendo aquele negócio que eu falei do, tá anoitecendo, não tem mamar agora. E então leva uns 21, 30 dias. Então, nesse período vai ter os desgastes. Então, por isso que a gente tem que saber muito o que quer e que vai segurar a onda. Porque senão é mais cômodo mesmo. A gente precisa trabalhar outro dia, papapá, e a criança berra e a gente quer dormir e dar o peito. Só que aí vai ficando cada vez mais difícil, tá? Fernanda fala igualzinho a Amanda.
A gente tem a voz muito parecida. Eu às vezes falo no telefone com um parente, alguém da gente, confundem minha voz, porque a gente fala mole, né? Nós três, a gente fala mole. Eu no começo, quando eu fazia vídeo, áudio, eu odiava, porque por causa da minha voz. Até eu habituar com a minha voz, que eu falo mole, nossa. Mas então deu para vocês ouvirem a Fernanda. A Silvia diz, meu filho sofreu imensamente para largar a chupeta, agora rói muito as unhas, preocupo-me muito com isso. Eu diria, Silvia, para você levar no psicólogo, fazer uma avaliação. Geralmente roer unha é ansiedade, trabalhar a ansiedade dele, porque de repente num processo de desmame, por que é inadequado? Um processo de desmame inadequado pode deixar sequela. Ele pode deixar ansiedade, a criança pode ficar ansiosa. Então tem que ter esses cuidadinhos, só que a gente não sabe, né? A gente não faz por mal. Então, se você acha que ele rói muito, pode ser ansiedade, eu indico buscar um profissional. Ai, não tem problema, Silvia. A Ju, uma dica para evitar palpites é sempre dizer que está tudo uma maravilha. A Ju é muito sábia, tá? Escolha suas batalhas, né, Ju? A gente precisa fazer uma camiseta dessa, Mães Possíveis. Escolha suas batalhas. Nós precisamos fazer uma camiseta dessa. A Larissa diz, pelo seu relato, Gina, fiz o desmame inadequado, pois passei pomada hipoglós e dizia que o mamãe estava dodói. Pois eu viajava muito a trabalho e era sofrido para ela quando estava viajando. Larissa, eu preciso te falar que foi inadequado. Eu não sou psicanalista, não sou psicóloga de abordagem psicanalítica, mas eles têm muitas versões para quando acontece um desmame inadequado, no sentido da criança ligar o que é prazeroso. O seio, o mamar é um prazer para a criança, né? Ei, freudianos, lacanianos, não vão me meter o pau, que eu não sou. Eu tô falando uma coisa que eu li aqui, mas nem sei se tá? Sou comportamental. Então, eles dizem que aqui é uma área do prazer, né? O bebê mama, se sente aconchego, tem prazer na mamada. E quando a gente faz esses desmames inadequados, por exemplo, tá dodói, então era um lugar de prazer, tá dodói, né? Estragou, então virou uma coisa ruim. E isso a criança pode transferir para ela e transferir o prazer por dor e levar isso para a vida, alguma coisa desses tipos aí. Mas eu acho que pode sim causar ansiedade. É penoso para minha mãe e irmã que ficam com ela. É a rede de apoio, né, gente? A Ju pergunta, não pode estipular um horário de mamadas depois de uma idade? Sim, Ju. A gente estava falando, por exemplo, uma criança que já entende, porque tudo é condicionamento. Eu acabei de falar que eu sou da abordagem comportamental. Tudo é condicionamento. Você condicionar o seu filho a dar tantas mamadas por dia e desde o começo você fazer assim, ele vai ser condicionado a isso. É diferente, quando é muito bebezinho é demanda livre, né? Então ele pode mamar, porque o bebê ele mama pouquinho, o estômago pequenininho, ele vai mamando um monte, então é livre demanda, né? Mas conforme ele vai crescendo, que ele já come, que ele já toma suquinho, que ele não depende só do mamar, aí você já pode ir estipulando combinadinhos com ele e tudo, lugar para mamar. Eu acho esse ótimo, nós vamos mamar, filhinho, tantas vezes por dia, você vai observar se a mamada é por atenção ou por fome. Se é atenção, você vai transformar isso no lúdico, numa brincadeira, numa dança, numa leitura. Se é por fome, tem um combinado que é lá no quarto dele, enquanto você canta uma música, enquanto você lê um livrinho de historinha para ele enquanto ele mama.
Então vai ter um tempo que ele vai ficar ali se alimentando, porque ele come outras coisas, o peito é um complemento. E aí rompeu, já foi o livrinho de história, 2 livrinhos, enfim, vocês que vão decidir. Você que vai decidir. E aí acabou a mamada. Tipo, conversar, vou te amamentar agora à noite, só quando o sol voltar te dou novamente. É meio difícil na hora de dormir esse combinado, porque vai juntar com a ideia de separação da hora do sono que a criança tem. Então eu sugiro que, se é para dar mamada, dá a última antes de anoitecer, mostrar para ele que tá anoitecendo e que a noite não mama. Silvio, o seio secou, meu também. Amandita, eu também acho, adorei esse termo de mães possíveis, está mudando minha chavinha. Sim, a gente precisa ser uma mãe possível, não uma mãe ideal, isso não existe. A Larissa, mas até hoje ela me tara quando tomo banho com ela. Isso mesmo, é normal, sempre pede para dar um beijo nos meus seios. Isso, e você deixa. Depois que a criança desmama, ela vai ficar nessa fase de namoro com o peito. Ainda demora. A Luna tá com 4 anos. A gente toma banho com ela, ela fala, vovó, deixa eu pegar no seu peito, 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 peito. Ela fala assim, pode pegar no peito. Aí ela fala, vovó, seu peito tá morrido, vovó. É um sarro. E eu deixo ela pegar. Então a criança ainda vai demorar um tempo. Ela pega no... Mamãe, deixa eu mamar. Ela fala mamar, mas é pegar. Aí ela pega assim no peito da Amanda e até ela largar. Então esse namoro com o peito ainda leva um tempo. E ainda diz, mamãe, eu sempre amo mamar peito. É muito bonitinho. Aí a Amanda tá falando aqui, Marco, Fernanda, oi... Amanda diz, eu também fiz desmame inadequado com a Luna, Larissa. E até hoje a Luna fala, eu adoro peito. É verdade, acabei de falar, né? Peito, 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 ela fala. Então é normal, tá, gente? Fiquem tranquilos. Em relação ao desmame, é isso que eu tenho para oferecer para vocês. Gostaram? Manda coração. Ajudou? Porque não é um assunto muito que eu falo sobre sono, eu gosto de falar sobre higiene do sono, mas condicionamento é treino de sono, não acredito em nada disso, não acho saudável, eu acho saudável higiene do sono. E isso é uma coisa que nós adultos precisamos fazer. A casa da gente precisa entrar em sintonia, em ritmo de sono. Isso ok, mas treinamento de sono... encantadora de sono, não. Eu não assino embaixo. Então, valeu. Deu para esclarecer bastante coisa, coração. Então tá, então vamos para umas cartinhas. Eles leem. Você falou alguma coisa? Eles leem, tá rindo aqui de mim. Amei, que legal, ajudou muito. Ai, que bom, gente. Vocês pedem, eu faço, mesmo que não seja muito a minha rotina falar disso. Então, vamos lá. Ó, tá aqui as cartinhas. Vamos ficar lendo cartinha até dar nosso tempo. Aqui ele me avisa, faltam 2 minutos, aí eu aviso vocês, tá? Se essas cartinhas, aqui eu falar, for... alguma que eu já falei semana passada, me avisa, tá? Avisa aí que já foi. Deixa eu ver umas aqui. Apenas uma palavra. Semana passada eu falei, isso eu lembro. Sinais não verbais. Essa eu não falei, então vamos lá. Ó, a disciplina positiva, ela incentiva muito a gente falar menos e agir mais, né? Então, ela ensina muito a gente a usar sinais não verbais. Vamos lá. Frequentemente, os pais falam demais. Um sinal não verbal pode falar mais alto do que palavras. 1. Abra o sorriso e aponte para os sapatos que precisam ser guardados.
né? Você sorriu e apontou. A criança que você investe em treinamento, ela já vai saber. Ou você fala sapatos, só. Combine com seu filho alguns sinais que podem ser efetivos do que palavras durante um conflito ou ser um lembrete de boas maneiras. Por exemplo, a criança tá lá, começando aquele processo de raiva, de birra. Se é uma criança que você já vem investindo em treinamento, você pode dizer assim, que te calma, cantinho da calma. Então ela já sabe que ela já tem lá o cantinho dela da calma, que vai ter os negocinhos dela. Não é cantinho do pensamento, gente, pelo amor de Deus. Cantinho do pensamento é castigo, é punição. Disciplina positiva não trabalha com isso, tá? O cantinho da pausa positiva, é um lugar... Eu quero sugerir, eu ia até sugerir lá na roda. Oi, Flávio, amigo meu lá de adolescência. Eu ia sugerir até no feed, na roda de mães, construir um cantinho da calma com as crianças. O que vocês acham? Vamos fazer? Aí vocês tiram foto e me mandam para eu postar. Ai, vai ser incrível. Eu posso passar lá ideias para vocês de como construir um cantinho da calma. Mas o ideal é construir com as coisas que acalmem a criança. Então você pode perguntar para a criança: o que te acalma? Uma musiquinha, um livrinho, um travesseirinho, um cheirinho. A criança gosta daquelas fraldinhas. Enfim, vamos fazer isso. Depois eu falo com vocês lá na roda e quem topar lá no feed me fala. Aí você sinaliza para a criança que ela sabe, porque a criança precisa de ela esquece. Quando você se sentir descontrolado, tente colocar a mão no coração para sinalizar eu te amo. Vocês dois vão se sentir melhor. Olha que legal. Fazer assim. Eu vou contar o que eu faço com a Luna ou com a Lisa. Quando elas ficam bravas, com birra, eu começo a fazer careta. Do nada eu fico. Aí eu começo a fazer assim, pronto. Aí ela, Aí daqui a pouco elas estão fazendo careta comigo. Entendeu? Então você desmonta a criança. Então vamos lá. Erros. Esse a gente já falou, tenho certeza. Eu falo toda hora. Demonstre confiança. Quando demonstramos confiança em nossos filhos, eles desenvolvem coragem e confiança em si próprios. Em vez de socorrer, dar sermão ou fazer algo pelos seus filhos, diga: acredito que você pode dar conta disso. As crianças desenvolvem as habilidades de resolução de problemas e fortalecem o músculo do desapontamento. Acho ótimo isso. O músculo do desapontamento vai ficando calejado. Né? A gente tem que aprender a lidar com as frustrações por meio das experiências. Valide os sentimentos. Eu sei que você está chateado, eu também estaria e eu confio em você. O que for meio falando da mesma coisa... esse aqui, olho no olho. A Larissa diz, a minha diz sempre um pirulito ou chocolate. Legal. Eu posso, em não verbal, vou ensinar mais um para vocês que eu ensino na jornada das emoções, para as crianças e para os pais, servem para os dois. O semáforo das emoções. Eu sempre faço isso, a Amanda falou. O semáforo das emoções. Então, você vai construir com ele um semáforo. A gente, na jornada das emoções, a gente faz assim, pega um palito de picolé, faz uma rodelinha de cartolina vermelha, verde e amarela e coloca o glitterzinho. O vermelho significa o quê? Pare. A criança começou com aquela raiva, aquela coisa, o pai pega o sinal vermelho. Aí a criança já percebe, entendeu? Que tem alguma coisa errada, ela percebe. Então, esse vermelho serve para você sinalizar alguma coisa que não está fluindo ali. A criança esqueceu de guardar tal coisa. O verde é sinal aberto. Vamos brincar, vamos fazer alguma coisa. Você tá indo ok, a gente tem que lembrar de reforçar os pontos fortes dos nossos filhos.
E o amarelo significa vamos refletir sobre isso, vamos conversar sobre isso. Tá legal? É mais um de sinal. Então vamos lá, olho no olho. Esse é ótimo. Todos são ótimos, né, gente? Não é respeitoso e não funciona sentar no sofá e gritar com seu filho do outro lado da sala. Pare o que estiver fazendo, levante-se e chegue perto o suficiente do seu filho para olhar olhos nos olhos. A gente chama de regredir, então a gente abaixa, fica na altura dos olhos da criança e dá, eu digo sempre que os ouvidos ouvem e os olhos dão atenção, né? Eu lembro que quando as minhas filhas queriam falar alguma coisa, elas saíam falando, eu falava, oi, o ouvido ouve, os olhinhos dão atenção. Aí elas voltavam, por quê? Porque às vezes eu queria também falar para elas, e elas iam fazendo outra coisa, falava, oh, os ouvidos ouvem, os olhinhos dão atenção. Aí elas paravam para prestar atenção. Pare o que estiver fazendo, levante-se, chegue perto o suficiente dos olhinhos da criança, agacha. Você irá perceber que falará de maneira mais suave quando fizer o esforço respeitoso de olhar nos olhos do seu filho. Quando você faz isso, você está buscando conexão com a criança. Preste atenção. Será que seus filhos estão tendo a impressão de que eles não são importantes? Vocês já pararam para pensar isso? O que será que meus filhos pensam de mim? Será que meus filhos percebem que eu os amo? Será que meus filhos sentem que eu dou atenção para eles? Coloque de lado o que você está fazendo e foque no seu filho, tratando-o como algo mais valioso do que qualquer outra coisa que poderia estar fazendo. Lembre-se de programar um momento especial entre vocês. Essa é uma ferramenta poderosa. Gente, principalmente para quem tem mais de um filho, um tá brigando, querendo a atenção da mãe desse lado, o outro desse, você gosta mais dele, você não gosta mais de mim. Cada filho você tem que ter um tempo especial com ele, sem sogra do lado, sem sua mãe do lado, sem sua irmã do lado, sem ninguém, você e a criança sem celular, a atenção plena nela. E isso pode ser meia hora, gente, pode ser 20 minutos. A criança não mensura tempo, mas ela sente que você é dela naquele momento e aquilo vai suprir, que vai diminuir briga entre irmãos, que vai diminuir essa coisa de disputa de atenção. Chama tempo especial. Lembre-se do que o Toni Morrison disse: os seus olhos brilham quando seus filhos estão perto de você, né? A gente precisa, nessa correria do dia a dia, lembrar disso, não tratar os dias como dias comuns. Mais um dia, não, os dias são especiais e nós estamos tendo prova disso com a quarentena, né? Como tudo passou a ser mais valioso. Penso eu, né? E eu sei que algumas pessoas também pensam assim, mas tem outras que não estão nem aí, estão fazendo festa e não estão nem aí, né? Para tal da quarentena e distanciamento social. Prática, acho que dá para mais uma. Fazer coisas da rotina juntos. Colocar mesa, arrumar os brinquedos, hora da soneca, alimentar os peixinhos, os cachorrinhos, os gatinhos. O vínculo afetivo se constrói na rotina, gente. Então, desde que acorda, na hora do café da manhã, na hora que tá levando na escola, é o fortalecimento do vínculo afetivo. Tá bom? 1 minuto e 36 para acabar. Obrigada.